Fala galera, Laerte Viana na área, sejam sinceros aqui comigo. Em meados de 2022 e início de 2023, alguém aqui seria capaz de apostar que Sean Strickland um dia vestiria o cinturão do UFC? Se a resposta foi sim, das duas uma. Ou você tem uma visão privilegiada sobre esse esporte e enxerga além do que as pessoas conseguem compreender, ou tá simplesmente mentindo. Strickland sempre foi um ótimo lutador, né? Se destacava pela regularidade, mas no meio do MMA era o famoso pato. Fazia de tudo um pouco, mas nada com excelência. E não entendam isso como uma crítica, pelo contrário, é uma constatação de que um cara como ele ter alcançado o topo do mundo já é digno de muitos aplausos. Temos que bater palma, reconhecer, dar o mérito a ele que alcançou o que muitos atletas não vão conseguir, a grande maioria, né? E fez o que ninguém acreditava. Inclusive aqui, para ser sincero com vocês, o fato de um atleta como ele ter se tornado campeão é uma grande bênção, porque ele tinha tudo para dar errado, desde o seu passado turbulento e cheio de traumas causados pela infância marcada pelos abusos do pai, até já dentro do UFC, quando era um lutador do meio da tabela, sem tanta expressão, e foi evoluindo, correndo pelas beiradas, e quando a gente percebeu, virou um campeão mundialmente reconhecido. Essa trajetória por si só já é espetacular e com certeza inspira muitos atletas. Eu realmente acho que daqui para frente vai ser difícil a gente vê-lo nessa conversa para disputar o cinturão, e isso não é demérito, ele continua tendo o seu valor ali na elite, só que até essa luta ele era considerado campeão moral do público. Os fãs exaltavam a qualquer custo, mas após a derrota, onde ele foi dominado e não apresentou quase nenhuma resistência, os questionamentos e alguns ataques começam a surgir. E o curioso é que, embora boa parte do público já esteja questionando o seu jogo chato, arrastado, o pessoal tá começando a ter cada vez mais dúvidas, os ataques, os questionamentos estão vindo da galera do próprio meio da luta. Outros nomes relevantes, tipo o Jim Thomas, ex-lutador do UFC, que foi treinador na América Top Team e agora é um dos principais comentaristas lá nos Estados Unidos, levantou um questionamento sobre a real fama de brabo que ele tem, o bonzão dentro do cage. Abre aspas. Temos que admitir, Strickland não é quem ele diz ser. Nós queremos que ele seja, ele quer ser, mas ele não é este cara. Ele não é o cara que vai até a morte. Ele diz até a morte, mas nem sequer vai fundo. Não estou dizendo que ele não é um grande lutador e que não mereça estar onde está, mas ele não é quem diz ser. Temos que admitir isso. Vou falar aqui pra vocês que eu entendo essa linha de raciocínio do Jim Thomas, porque de fato, né, o Strickland nunca foi aquele cara que entra numa trocação desenfreada, vai pra cima como se não houvesse um amanhã, me bate que eu te bato, vamos ver quem aguenta mais. Ele tem aquele estilo 1-2, né, que é cadenciado, bastante efetivo, mérito total dele, mas é qualquer coisa menos empolgante. E o pior, quando você passa a ser mapeado, as pessoas conseguem decifrar esse jogo, você tem que apresentar um plano B, o que definitivamente ele não tem. É aquilo e só. E essa visão não é só minha. Demetrious Johnson, ex-campeão do UFC, que está sempre tecendo comentários interessantes a respeito do mundo da luta, também foi nessa toada. Questionou a real qualidade do americano. Abre aspas. Strickland tem um jeito do qual ele não sabe mudar. Seja perdendo ou ganhando, ele só sabe jogar aquele belo jab que ele tem junto com um 2. Para melhorar nesse esporte, você tem que reservar um tempo, engolir seu orgulho, engolir o seu ego e se colocar em uma posição onde você vai se forçar a evoluir e melhorar e aprender novas ferramentas. Caso contrário, pessoas mais jovens que estão evoluindo sempre vão te derrotar. Porém, calma que até aqui o que vimos foram críticas construtivas. Só que Belal Muhammad, campeão dos meio médios, aí sim o cara perdeu a linha, baixou o nível, jogou palavras duras. Se liga. Venho dizendo que há muito tempo, Sean Strickland é um AM, ele é um lixo, fala muito e nunca entrega. Até para os fãs que hypam ele dizendo é o melhor boxeador, isso e aquilo, ele vai pra guerra. Ele diz, eu sangraria e morreria pelos meus fãs, blá blá blá. E vai até lá e só joga jabs e luta como uma garotinha assustada. Ele não quer ser atingido. Mesmo quando você está perdendo por 4 rounds, ele não vai com tudo. Ele quer que as pessoas digam que ele é maluco, lunático, mas não. Ele é apenas um palhaço racista escondido em um corpo de um lutador. É um garotinho medroso. Ele é um covarde e mostra isso nas lutas. Ele é péssimo. Finalmente vamos nos livrar desse cara recebendo title shots não merecidos. Eu confesso pra vocês que eu nem sabia se tinha alguma história aí nos bastidores entre o Belal Muhammad e o Strickland, mas certamente tem. Vou até procurar, porque pra ter toda essa raiva do cara, alguma coisa ele fez pro campeão de baixo. De qualquer maneira, é aquela história, né? O Strickland ganhou fama justamente por esse personagem de não ter papas na língua na hora de provocar, analisar, falar qualquer coisa sobre os rivais. Agora
agora ele está do outro lado da moeda e vai precisar ter inteligência emocional para superar e passar por isso. E convenhamos, não é nada que ele já não tenha superado antes. Não acredito que teria maiores problemas no sentido de entrar numa limbo ou coisa do tipo. Ele continua sendo uma peça importante nesse tabuleiro do peso médio. Certamente não para uma disputa de título a curto prazo, porque a categoria está movimentada ali na elite e outros desafiantes estão pedindo passagem, mas ainda continua sendo importante para, de repente, fazer algumas revanches, criar algumas narrativas. Segue sendo uma ótima nota de corte da elite. Por exemplo, vão me dizer que uma revanche com o Israel Adesanya não causa curiosidade? Ele dominou em pé um dos strikers mais habilidosos que tivemos nos últimos anos. Será que ele consegue repetir a dose? Ou aquele dia foi uma junção de fatores, as estrelas se alinharam, ele estava na melhor noite da vida e o nigeriano em um dia ruim de trabalho? Eu vejo a revanche como a melhor opção possível, até porque não tem muito o que fazer ali, né? Os outros concorrentes não tem muito sentido. O Imavov, ele já venceu, não tem apelo algum. Caio Borralho é seu amigo pessoal. Já garantiram que só vão se enfrentar se for em disputa de título. Fora isso, tá descartado. Khamzat Chimaev é o próximo a disputar o cinturão e aí o Robert Whittaker, sim, surge como um plano B bacana, né? De repente ali pro verão americano, até dá tempo do nariz do Strickland se reconstituir, né? Se recuperar, e o Whittaker também tem um problema na mandíbula. Mas ainda assim, por mais que esse duelo seja interessante, faça sentido, seria bacana de acompanhar. Eu ainda prefiro o segundo encontro com a Adesanya. E acrescenta aí que ele também tem a seu favor, para se manter relevante, a facilidade que tem em despertar emoções no público, sejam elas boas ou ruins. Nem vou entrar no mérito das suas falas, discursos, isso cada um interpreta e absorve da maneira que preferir. Só que é inegável que ele não passa despercebido. Torçam para ele ganhar e ser um representante ou para tomar um cacete e pagar pela língua. De qualquer maneira, parece que a chave tá virando na carreira do Strickland e eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso e daqui para frente. Precisa se reinventar, fazer alguma coisa de diferente para se manter relevante? Ou daqui pra frente ele vai servir como se fosse uma espécie de escada pro pessoal ali de cima? Dá tempo dele voltar a ser campeão? Concordam com as duras críticas? Dá pra dizer que em alguns casos aí até ataques feitos ao falastrão americano. O que vocês pensam sobre a situação dele daqui pra frente? Coloquem aqui embaixo nos comentários a leitura que vocês fazem. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo. É muito importante, não custa nada pra vocês. Hypa o vídeo aqui também pra ajudar o YouTube a entender que vocês estão apoiando. Se inscrevam pra gente continuar crescendo. Tem muita coisa bacana. Entrevistas exclusivas vindo por aí, projeto de lives que vai sair do papel em breve, eu atualizo vocês, muita coisa bacana e eu conto com a companhia e a audiência de todos. Valeu!